Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula de química de conceitos básicos. Neste bloco, nós vamos falar sobre as propriedades da matéria, tá? E principalmente agora propriedades gerais. Como nós vimos no bloco anterior, o nosso universo, né? Ele é formado de matéria e energia. Nós estudamos, nós vimos isso, né? A matéria, ela apresenta algumas propriedades que são características. E se você lembrar que nós estudamos já o conceito de química, química é a ciência que estuda a matéria. O objeto principal é a matéria, não é isso? E o que é que ela estuda da matéria? A constituição, as propriedades. Então, nós vamos ver que a matéria apresenta algumas propriedades, tá? As propriedades da matéria, elas são divididas em gerais e específicas. Neste bloco, tá? Vamos falar apenas das propriedades gerais da matéria, tá? Só geral. Não vamos entrar em propriedades específicas. Eu deixo para um outro momento. Bom, então o que seriam propriedades da matéria? Seriam as características que a matéria possui. Os materiais são iguais? Eu te pergunto. O giz é a mesma coisa que madeira? A madeira é a mesma coisa que ferro? O ferro é a mesma coisa que areia? Não. Então, os materiais, eles são diferentes, eles têm propriedades diferentes, né? São propriedades específicas, tá? Propriedades diferentes, mas eles também apresentam propriedades gerais, características gerais. O que seriam características gerais ou propriedades gerais? Seriam propriedades que todos os materiais possuem, todos. São propriedades inerentes a qualquer tipo de matéria. Quer dizer inerente a qualquer tipo de matéria, ou comum a qualquer tipo de matéria. Comum significa que todos os materiais têm essas propriedades. Tá? Talvez em menor ou maior grau, mas todos têm, entendeu? Então, isso são propriedades gerais, tá? Não são as propriedades mais importantes, de cara eu te digo isso. Então, você tem que apenas entender que são propriedades gerais, propriedades que todos os materiais têm, entendeu? Não são tão importantes porque todos os materiais têm essas propriedades e não podem ser usadas para identificação do material. Olha só, bote na tua cabeça. Essas propriedades não podem ser usadas para identificar o material. Por que não pode, professor? Cara, não são propriedades que todas as matérias possuem. Então, você não pode usar essa propriedade para identificar aquele material, tá? Então, é uma coisa lógica, ok? Então, bote isso na cabeça, né? Aí no meio do chifre e não esqueça, tá? Propriedades gerais, todos os materiais possuem. Podem ser usados para identificação do material ou caracterização daquele material? Não. Quem são as propriedades gerais? Massa. Toda matéria não tem massa? Sim, né? Está no conceito de matéria, tudo aquilo que apresenta massa. Toda matéria tem massa. Toda matéria tem volume, que também é chamado de extensão. Olha só, o volume é chamado de extensão, que é o tamanho do corpo, o espaço que ele ocupa, entendeu? O espaço que ele ocupa é chamado de volume, tá? Tanto a massa como o volume são medidos. O homem mede a massa, né? Qual é a unidade de massa? Quilograma, grama, são unidades fundamentais para a química. Olha só, a massa. Por quê? A química estuda a matéria, não estuda a matéria? O objeto de estudo da química é a matéria. Em matéria tem massa e volume. Então, unidade de massa é fundamental, né? Unidade de massa, quilograma, grama, não é isso? E outras. Então, são unidades muito importantes, tá certo? Volume também, né? Volume você tem o litro. Ó, unidade de volume, litro, mililitro, tá? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, unidades de volume. Então, unidade de massa e unidade de volume são muito importantes e são propriedades gerais da matéria, massa e volume, tá bom?
Então é importante você conhecer essas duas grandezas e saber trabalhar com essas duas grandezas, tá? Aí você aprende isso desde a matemática lá no teu ensino fundamental. Você aprende lá na matemática e aplica aqui na química. Massa, volume, tá? Divisibilidade, toda matéria é divisível. Não existe material que seja indivisível, que eu não consiga dividir. Então, divisibilidade é uma propriedade geral da matéria. Inércia, isso você estuda na física. Toda matéria tem inércia, é uma propriedade geral. O que seria essa inércia, professor? É a característica que a matéria tem de manter o seu equilíbrio, o seu estado de equilíbrio. Toda matéria sempre quer manter o seu estado de equilíbrio. Quer dizer, manter o estado de equilíbrio. Aí entra a física. Você vai aprender muito bem isso em física, a inércia, tá bom? Primeiro ano do ensino médio. Inércia, tá? Significa a tendência de manter o estado de equilíbrio. Significa que se um corpo, né, que é um pedaço de matéria, está em movimento, a tendência que ele tem é de continuar em movimento. Ele só para se uma força fizer ele parar. Porque a matéria tem essa tendência de manter o seu estado de equilíbrio, seja movimento, seja repouso. Se ele estiver parado, olha só, esse giz está parado aqui, ó, tá? A tendência é que ele continue aqui. Agora, se eu fizer uma força para retirá-lo, tá? Ok? Eu alterei o seu estado de equilíbrio por causa da força que eu fiz para tirar, tá? Se não tivesse essa força, ele não sairia daqui. Então, isso é chamado de inércia. Tendência de continuar. Quanto maior a massa, olha, foi fácil tirar o giz daqui, não foi fácil tirar o giz? Tá? Foi fácil. Agora, você consegue mover com facilidade uma carreta? Quanto maior a massa, maior a inércia. Olha só. A massa tem a ver com inércia, a inércia tem a ver com massa. Quanto maior a massa, maior é a inércia, ou seja, maior a tendência de manter o seu estado de equilíbrio. Ou seja, se está parado, ele quer manter, continuar parado. A força tem que ser grande para tirá-lo do movimento, para tirá-lo da inércia, né? Movimentar ele. Tá entendido? Então isso é chamado de inércia, né? Tem a ver com aquele, você está em movimento dentro do ônibus, quando o ônibus para, quem parou foi o ônibus, não foi você. Então se você não estiver seguro, você continua o movimento, ou seja, o ônibus para e você continua, né? Ele vai parar lá no asfalto, na frente. Por quê? O que aconteceu? O ônibus parou, o teu corpo não parou. É a tendência, isso é chamado de inércia. Você para se você estiver seguro e fazer uma força para não continuar, tá bom? Para parar junto com o ônibus, entendeu? Então isso é inércia. Porosidade. Toda matéria é porosa. Quer dizer isso, porosa? Também é chamado em alguns livros de descontinuidade. É descontínua. Quer dizer isso? A matéria ela não é contínua. Existem espaços vazios na matéria. Mas não dá para ver, professor, o espaço vazio aqui nos diz, ó. Eu não vejo. É muito pequeno. Muito a nível microscópico. Então não dá para você ver o espaço vazio. Mas se fosse uma esponja, pode ver uma esponja, você consegue ver os buraquinhos da esponja, né? É como se fosse assim. Como? Então uma analogia. Existe espaço vazio em todo material? Sim. Num pedaço de ferro tem espaço vazio? Tem. Num pedaço de alumínio tem espaço vazio? Tem. Toda matéria ela tem porosidade. Só que às vezes esses poros, esses espaços vazios são maiores ou menores, tá? Muito pequenos, mas existe espaço vazio. Nenhum material ele é contínuo, tá bom? Indestrutibilidade. Eu já falei para vocês disso no bloco anterior. A matéria pode ser destruída? Não, apenas transformada. E vale também para a energia, né? Nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Então, a matéria é indestrutível. Você apenas transforma a matéria, né? Eu queimei o papel foi destruído. Não. A matéria papel deixou de existir, mas ela foi transformada em outro material. A matéria não foi destruída, apenas transformada de um material para outro, né? Se tinha 10 gramas de papel, 10 gramas, depois você vai ter 10 gramas também, tá? De um outro material qualquer, tá bom? Então a matéria não é destruída, ela é indestrutível, tá? Tudo isso que eu estou falando são propriedades gerais da matéria, tá?
aquelas que toda matéria tem. Não existe matéria que é destruída. Expansibilidade e compressibilidade, olha só. Toda matéria, ela pode se expandir. Eu botei aqui expansibilidade e compressibilidade ligadas justamente com o volume aqui, ó. Por quê? Porque são duas propriedades ligadas ao volume. O que é volume? É o espaço ocupado, né? A matéria, ela aumenta de espaço, ela ocupa mais espaço, isso é chamado de expansibilidade. Todo material tem essa propriedade, em maior ou menor grau, né? Mais ou menos, mas tem. Por isso que são propriedades gerais da matéria. Compressibilidade também, que é, tá, a capacidade de diminuir de volume. Quando você aplica uma força, você espreme aqui, aí ela diminui de volume, tá? Isso é chamado compressibilidade. Elasticidade, ó, também é uma propriedade comum da matéria, propriedade geral. Todo material tem elasticidade em maior grau ou em menor grau, tá? Mais ou menos, mas tem, ela teoricamente tem essa elasticidade. A elasticidade é a capacidade de retornar ao estado original quando a força para. Quer dizer, você puxa um elástico, estica, você está fazendo uma força para esticar. Quando você solta, você para com a força, ele volta de novo para o estado inicial, ele recolhe, não é isso? Uma mola também, né? Então, tudo isso é chamado de elasticidade, né? Capacidade, tá, de retornar para o estado inicial quando a força termina, tá bom? Então, isso é chamado elasticidade. Essas são algumas propriedades gerais da matéria, tá bom? Importante, propriedade geral não pode ser usada para identificar nenhum material, tá? Propriedade geral, todos os tipos de materiais, todos têm essas propriedades, elas são comuns. Por isso não são propriedades tão importantes. As mais importantes nós vamos ver depois, que são as propriedades específicas. Mas as propriedades gerais, tá? Podemos dizer aqui as principais que eu falei para vocês, ok?